Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à disciplina de orientação para prática profissional e pesquisa. Nós estamos na nossa terceira teleaula e juntamente conosco, lógico, professora Samara, boa noite. Boa noite, professora Ariane. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje, na nossa aula, teremos um grande eixo que completa a disciplina de orientação para a prática profissional e pesquisa, que é o estágio, que é a nossa ação prática em um ambiente real profissional. Mas para isso a gente vai verificar quais são os temas, o que será abordado sobre estágio nessa noite. Vamos lá? Então vamos entender o que é a concepção do estágio, o que é estágio, os tipos de estágio, a carga horária que deve se cumprir no estágio, os direitos e deveres no estágio, a operacionalização, como acontece todo o processo de formalização, acontecimento do estágio, as condições de realização, a dimensão do estágio e os procedimentos de formalização do estágio. Temos aqui um instrumento regulador maior do estágio, que é a nossa lei. Essa lei será a nossa base, o instrumento normatizador, que é a Lei 11.788 de 2008. Ela irá definir o que é estágio. No artigo 1º da lei, estágio é um ato educativo escolar supervisionado. Ele é extremamente educativo, ele acontece no ambiente de trabalho e que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando curso superior ou de educação profissional ou de educação de jovens e adultos. Qual é o principal objetivo do estágio? Observe, o estágio ele visa o aprendizado de competências. O que seriam essas competências próprias da atividade profissional? São competências organizacionais, competências humanas que desempenhamos no ambiente profissional. E ele é contextualizado conforme o currículo em que vocês estudam durante o curso, para que você desenvolva, como educando, a vida cidadã, bem como no trabalho. Existem, no projeto pedagógico do curso, a definição da carga horária mínima e as formas de realização. Então, o estágio ele deve estar estabelecido no projeto pedagógico do curso de vocês. Existem dois tipos de estágio. E há também outras atividades que podem ser consideradas como estágio, como as atividades de extensão, a monitoria, a iniciação científica, na educação superior, caso seja contemplado no projeto pedagógico do curso. Esses tipos de atividades serão consideradas como estágio se estiverem contempladas no projeto pedagógico do curso. Existem dois tipos de projeto. Existem dois tipos de estágio, o obrigatório e o não obrigatório. O obrigatório é aquele em que há necessidade das empresas ou instituição pagarem qualquer remuneração ou benefício equivalente, mas elas podem conceder por sua própria iniciativa. E o não obrigatório é a empresa ou instituição concedente de estágio deverá obrigatoriamente pagar bolsa ou conceder benefício equivalente pelos serviços do estagiário. Além disso, oferecer o auxílio transporte e o seguro contra acidentes pessoais. Vamos ver nessa tabela a diferença entre ambos. Por exemplo, o estágio obrigatório e o não obrigatório. O não obrigatório será concedido a remuneração
e o auxílio transporte. Já no obrigatório e tanto no não obrigatório, serão concedidos o seguro contra acidentes pessoais. Então, dá para perceber quais são os benefícios tanto do estágio obrigatório como do não obrigatório. Existe também a carga horária que deve ser cumprida do estágio. A carga horária que pode ser cumprida, conforme o artigo 10 da Lei 11.788, diariamente são 6 horas, que vai completar 30 horas semanais de cumprimento e que deve estar estabelecido no projeto. Há casos que podem acontecer nos períodos de férias ou recessos ou outros intervalos no ano ou semestre letivo, o estágio pode acontecer com a carga horária de 40 horas, somente nesse período e caso eles estejam estabelecidos no projeto pedagógico. Então, se for para realizar um estágio de 40 horas, ele deve estar contemplado no curso, mas um demais é 30 horas semanais. Professora Ariadne, vimos que existem 2 tipos de estágio, o não obrigatório e o obrigatório, né? E existe uma carga horária para se cumprir. Você pode também fazer 2 tipos de estágio, né? Pode ser um estágio não obrigatório, obrigatório ou 2 obrigatórios, dependendo da instituição, dependendo das oportunidades de estágio que há, que é o não obrigatório, que é concedido alguma bolsa para o aluno. Existe um acordo entre 3 partes, professora Ariadne, para acontecer esse processo de estágio. Você poderia abordar um pouquinho para nós? Exatamente. Esse acordo, né, que a professora está falando, que nós citamos aqui, é o acordo chamado, né, de tripartite. Então, ocorre a assinatura de um termo de 3 partes. Nós vamos acompanhar agora, aqui no nosso slide, as 3 partes que compõem esse termo. Então, no caso, nós temos a instituição de ensino, a empresa profissional liberal ou a instituição concedente do estágio e o estudante. E qual é o processo que isso pode ser intermediado? Empresas de administração de estágio, também conhecidos como agentes de integração, e responsáveis pelos estudantes menor que 18 anos. Esse termo tripartite, ele faz parte do termo, né, de cooperação, de um acordo para que o estudante da instituição possa realizar o seu estágio. Por quê? Porque o estágio ele está na matriz curricular e é um componente dessa matriz que tem algumas horas para que ele possa concluir o seu estudo. Então, por isso que é necessário esse acordo entre as 3 partes e cada uma dessas partes tem uma responsabilidade. A instituição que concede o estágio, a instituição de educação na qual o aluno está matriculado, bem como o aluno também, não é isso, professora? Isso mesmo, professora Ariadne. A professora abordou 3 partes envolvidas. E agora, nesse momento, vamos ver os direitos de cada parte, o que cabe a cada um, de dever de direito e deveres. O primeiro é os agentes de integração. Os agentes de integração, eles podem ser conveniados pela instituição que vai realizar todo o processo. Observe o que ele tem de direito, o que ele faz. Ele faz os cadastros e a gestão de estágios, mas jamais representar os estudantes nem cobrar deles qualquer taxa pelos serviços. Então, ele vai fazer o cadastramento desses alunos e qual é o dever dele? Identificar as oportunidades de estágio, as vagas existentes, ajustar suas condições de realização, fazer o acompanhamento administrativo, encaminhar a negociação de seguros contra acidentes, como vimos que tanto obrigatório como não obrigatório, esse é essencial. E cadastrar os estudantes. Esses são os direitos e deveres dos agentes de integração, que mais à frente nós vamos ver o que seriam esses agentes de integração. E a instituição de ensino, qual seria o direito da instituição de ensino a qual vocês estão realizando o curso? Que é o direito dela? O direito dela é gerenciar o estágio conforme normativas como
como a lei maior, né, ele vai fazer normativas internas ou leis ou regulamentos superiores que irá determinar de forma bem clara para os alunos, bem como oferecer vagas de estágio em suas próprias unidades e exigir de estudantes, tanto orientadores e outros profissionais envolvidos, o cumprimento dos princípios do estágio a qualquer tempo. Este é o direito da instituição de ensino. E o dever dela? O dever é celebrar o termo de compromisso, a qual a professora Ariadne já citou, com o educando ou com o representante ou assistente legal, quando ele for, né, incapaz, e com a parte concedente, a empresa, identificando as condições. A instituição de ensino tem que verificar as condições de adequação, aonde será realizado o estágio, a proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação escolar do estudante e o horário e o calendário escolar que nós vamos ver mais à frente. Avaliar as instalações da parte concedente do estágio, a sua adequação à formação cultural. Essa visita é necessária para verificar como está as concedentes, né? Se é propícia essa formação cultural, profissional para o educando, indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo acompanhamento, assim como o acompanhamento e avaliação das atividades do estágio. Esses foram os direitos. E os deveres. O outro é exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 meses do relatório das atividades de estágio, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando estagiários para outro local em caso de descumprimento de suas normas, se não for seguido todos os termos que está no termo de compromisso. Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação. É a unidade de ensino que vai elaborar esses instrumentos de avaliação que mais à frente nós vamos exemplificar para vocês. E comunicar a parte concedente do estágio no início do período letivo as datas de realização, assim como as avaliações escolares, acadêmicas dos alunos. E a concedente, a empresa a qual você irá ter essa contextualização da teoria e da prática. Ela pode disponibilizar o quantitativo de vagas conforme estipulado na lei, que seria o seguinte, de 1 a 5 empregados, um estagiário, ele tem que oferecer uma vaga. De 6 a 10 empregados, ele tem que oferecer 2 vagas para estagiário. De 11 a 25, até 5 estagiários. Acima de 25 empregados, até 20% de estagiários. No caso, se for alguma empresa pública, essa contratação deve ser observada a legislação de licitação, que é a Lei 8.666 de 1993. Outro dever da concedente da empresa, celebrar termos de compromisso, todos deverão assinar com a instituição de ensino e o educando, as 3 partes, ofertar instalações que tenham condições para proporcionar ao educando atividades de aprendizagem, o social, o profissional e o cultural, indicar funcionários, a empresa vai indicar um funcionário de seu quadro pessoal, né, com formação, com experiência profissional na área de conhecimento, para orientar e ser o supervisor de até 10 estagiários simultaneamente, que irá acompanhar todos os estagiários na unidade, na concedente, na empresa. O outro dever é contratar em favor do estagiário seguro, onde vimos, contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com os valores de mercado, conforme fica estabelecido no termo, deve estar bem claro no termo de compromisso. Ou caso, por ocasião do desligamento do estagiário, dependendo das circunstâncias, entregar o termo de realização do estagiário com indicação resumida das atividades até aquele período que ele realizou, desempenhou, e as atividades de avaliação de desempenho. Manter à disposição da fiscalização de documentos que comprovem a relação de estágio, que é bom deixar bem claro que ele precisa manter, e deixar bem claro que a atividade a qual
o aluno irá desenvolver é de estágio, não possui vínculo, enviar à instituição de ensino com periodicidade mínima de 6 meses, relatório de atividades com visita obrigatória ao estagiário. E agora, professora, vimos os direitos da concedente da instituição de ensino, os direitos e os deveres, o que se deve fazer para que aconteça todo o processo de estágio. E o que será que os alunos, professora Ariadne, conhecem de seus direitos e deveres em relação a todo esse processo de estágio? Nós falamos bastante, né, a respeito desses direitos e deveres de cada uma das partes. Então, como vocês observaram, nós temos 2 tipos de estágio, um obrigatório, outro não obrigatório, e uma pequena diferenciação entre eles. Depois disso, no termo tripartite, nós apresentamos para vocês os direitos e deveres de cada uma das partes. E agora nós vamos ver, né, o que estudantes acham, né, a respeito desse estágio em relação aos direitos e deveres, para ilustrar mais esse tema que nós tratamos aqui com vocês. Vamos ver? Olá, tudo bem? Na Constituição Brasileira, há um artigo que fala sobre os direitos de cada cidadão brasileiro. Além disso, sabemos também dos nossos deveres, para que todos possamos viver em harmonia. Você sabia que os estagiários também possuem vários direitos e deveres? Você sabe quais são eles? Direito do estagiário, no caso, é ele realizar atividades dentro da sua área de atuação, né? No caso, eu sou estagiário da área de informática, eu trabalho no CPD, realizo manutenção, suporte ao usuário e etc. Essas atividades. Eu tenho o dever de informar a instituição e a empresa, no caso, alguma alteração na cláusula do contrato ou alguma coisa desse tipo de alteração. Um dos primeiros deveres do estagiário é que deve ter um termo de compromisso entre ele, a instituição de ensino e a concedente. E esse termo de compromisso deve estar avistado pelo estagiário. E uma das suas obrigações também é que ele deve cumprir a sua jornada de trabalho o seu horário deve estar o horário do estágio deve estar de acordo com o horário dele de escolar, né? O estagiário ele deve comunicar ao professor todas as suas necessidades e dificuldades encontradas no estágio, para que o professor possa estar orientando ele e auxiliando ele nesse sentido. Mas também o estagiário tem direitos, né? Um desses direitos é que, se o estágio não for remunerado, ele pode estar ganhando bolsa de estágio pela instituição, ou pode estar ganhando somente vale transporte da concedente. O estagiário ele deve ter um professor orientador que possa acompanhá-lo no estágio e fornecer a sua ajuda. O aluno deve fornecer ao professor orientador um relatório com todo o seu trajeto no estágio. Entender quais são os nossos direitos e deveres é importantíssimo, concorda? Tchau e até a próxima. Então, você observou, né, nessa última chamada aí, que é importante nós sabermos dos nossos direitos e deveres. E os alunos que foram entrevistados citaram algum desses direitos e deveres. Um exemplo deles, que eles deram no vídeo, é em relação ao horário de estudo. Então, se você estuda pela manhã, você não pode fazer o estágio pela manhã. Então, você tem que fazer o estágio em um horário contrário. E que a empresa que concede esse estágio também tem algumas obrigações, alguns deveres. Foi essa a opinião deles, é isso que nós vimos de acordo com a lei, e é uma prerrogativa das 3 partes, tanto do estudante, como da instituição de ensino e da empresa concedente. Não é isso, professora Samara? Isso mesmo, professora Ariadne. Vimos cada parte dos seus direitos e deveres, né? Da instituição, da concedente e agora do estagiário, do aluno. Foram alunos do IFRO, professora Ariadne, estão bem conscientes, sabem dos seus direitos e deveres. E agora no slide vamos ver detalhadamente o direito e deveres a qual vocês devem exercer sobre eles. Vamos lá? Os direitos dos estudantes. Ele tem direito à garantia pela instituição de ensino de vagas
para o estágio, considerando como obrigatório, o recebimento de bolsa ou outra contraprestação no caso de estágios não obrigatórios, assim como auxílio transporte neste mesmo caso. Seguro, como já vimos, seguro contra acidentes pessoais a ser pago pela concedente ou pela instituição de ensino, isso vai estar definido no termo de compromisso. O atendimento por um professor orientador, esse orientador irá orientar todos os passos das atividades que vocês vão realizar no universo do trabalho. E de um supervisor, esse supervisor irá acompanhá-lo na unidade de trabalho, na realização a qual vai acontecer o estágio. Instruções gerais sobre o estágio. Os deveres: apresentar documentação exigida pela concedente para cadastrar, ter informações dos estagiários, assinar o termo de compromisso que regulará o estágio, ou se tiver idade inferior, como já vimos, tem que ser o responsável legal para assinar. Cumprir as avaliações, a qual nós vamos ver mais à frente, que seriam essas avaliações e autoavaliações programadas e estabelecidas e elaboradas pela própria instituição de ensino. Apresentar o professor orientador, os relatórios, a qual nós estudamos durante a segunda aula sobre os relatórios técnicos exigidos. Comunicar ao professor orientador ou o supervisor e outros profissionais envolvidos dos problemas e das dificuldades enfrentadas, bem como a desistência ou interesse em prorrogar a duração do estágio. São com essas pessoas que vocês irão retratar. Agir eticamente e de acordo com as normas internas da concedente e da instituição de ensino. Vou parar nesse tópico, que é importante vocês sempre saber qual os valores, a política, a missão, a visão de uma organização, para que você possa entender qual é o objetivo da empresa a qual vocês vão estar estagiando. E priorizando pela ética, pela postura, o vocabulário, a forma como se você é proativo, uma pessoa como vai se comportar no ambiente de trabalho. É lá que você vai ter oportunidades, é lá que você vai ser avaliado, é lá que você vai colocar todo o conhecimento, todo o saber construído durante o curso no ambiente de trabalho. Então, a ética, a sua posição é muito valorativa no ambiente ao qual você vai estar estagiando ou trabalhando, certo? E existem alguns procedimentos que devem ser garantidos de forma para regular o estágio, que são as dimensões do estágio. Caso não haja essa forma organizada, pode ser invalidado o seu estágio. Observe nesse slide. Existem 3 dimensões da prática do estágio, para podermos entender que há um conjunto envolvido para que o processo aconteça. A primeira dimensão é a dimensão pedagógica, onde acontecerá o planejamento, a orientação, a supervisão. É nessa dimensão pedagógica que é a base de sustentação e modelação da prática. É aqui que vai ser definido no projeto do curso, como vai ser elaborado todos esses instrumentais, os documentos científicos. É aqui que vai estar estipulado como acontecerá todo o curso, como será o componente curricular, como será o cumprimento desse estágio. A dimensão administrativa, ela vai sustentar todos os acordos, todos os compromissos. Ela vai promover administrativamente a movimentação do processo entre a instituição de ensino e a parte concedente. É aquela famosa parte burocrática, é onde a dimensão administrativa irá promover. E temos aqui a dimensão social. A dimensão social é a interação entre a escola e a empresa e a comunidade. É aqui onde vocês vão ter o reflexo das práticas de estágio no mundo do trabalho, onde vai ter o social, a escola e a empresa. E temos a nossa base
que é a dimensão jurídica, a qual nós estamos explanando com vocês, que é a Lei 11.788 e a Resolução 6 de 2012 do Conselho Nacional de Educação. Ela é a dimensão superior, é o nosso regulador, que caso não seja seguido, invalida o estágio. Então, quando chegamos aqui no topo, se não for seguido todo esse instrumento normatizador, o estágio ele pode ser invalidado. Então, existe toda essa dimensão para que o processo do estágio aconteça. O artigo 3 da mesma lei diz o seguinte, que é necessário verificarmos alguns critérios para não identificar um vínculo. O estágio ele não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. Então, para que ele não caracterize um vínculo empregatício, é necessário alguns requisitos, que a matrícula, o aluno tem que ser matriculado com frequência regulada educando em curso de educação superior ou de educação profissional, qual vocês estão fazendo, de ensino médio. Ele tem que ter o termo de compromisso ao qual já nós explanamos entre o educando, entre as três partes, a concedente e a instituição de ensino, o educando, a concedente, a instituição de ensino, a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas do estágio e aquelas previstas no termo do compromisso. Todas as atividades, se for administrativa financeira, tem que estar bem claro no termo do compromisso. As atividades do estágio na empresa, ela tem que estar bem clara no termo o que você vai fazer. Ela não pode desentoar do que está escrito e do que vai ser na prática que vocês vão realizar. Então, o estágio, como a professora Ariadne já falou, ele não tem natureza de disciplina, mas ele configura como um componente curricular. Existe uma carga horária que vocês devem cumprir para que haja a obtenção e a conclusão do curso. Então, é necessário entender que o estágio ele faz parte da aprovação do curso técnico em finanças. E há esse procedimento de levantamento. A primeira das partes envolvidas foi os agentes de integração. Como é que seria esse levantamento de demandas? Por exemplo, o levantamento de demanda da quantidade de estudantes que estão aptos para o estágio ou de vagas disponíveis será feito pela unidade de ensino, caso ela não tenha um convênio com as concedentes. Então, é a unidade de ensino que irá fazer esse levantamento. Caso tenha um convênio com os agentes de integração, que pode ser tanto o IEL como o CIE, eles irão fazer esse tipo de levantamento. Professora Ariadne, vimos aí os agentes de integração que fazem com que ajude a instituição, que faça esse levantamento, né, para que o aluno chegue a alguma empresa. E como é que será que acontece essa formalização, esse levantamento, que critérios? Como é que será a organização desses agentes de integração? Então, professora, os agentes integradores, eles também têm uma função nessa parte do estágio. E foi o que nós, fomos pesquisar, fomos saber e entrevistamos algumas dessas pessoas que fazem parte dessas agências de integração entre o estudante, a escola e a empresa. Vamos acompanhar aí o vídeo. Oi, tudo bom? Quando buscamos por alguma vaga de estágio, é natural que surjam algumas dúvidas, como se há demanda para a sua área de atuação, quais são as empresas que precisam de um estagiário e muitas outras. Mas antes disso, você já parou para pensar em vocação? Vamos acompanhar agora a opinião de uma profissional no assunto. Hoje já existe o teste vocacional, que é um teste que mede as aptidões, Esse indivíduo que tem muitas opções, hoje em dia é inegável que existe um leque de profissões, muitas alternativas são oferecidas, mas essas alternativas não são divulgadas dentro dessas alternativas exatamente o que faz um profissional, de que forma a gente pode exercer da melhor forma dentro dessa profissão. Então, esse teste vocacional é um teste onde a gente pode fazer a medição
da aptidão do indivíduo e essa aptidão, ela pode revelar se aquele profissional ele tem condição de exercer aquilo com um maior empenho ou não. Esse teste, ele é muito achado na internet, né? Disponível aí para muitas pessoas fazerem sozinho, mas realmente não é eficaz, né? Esse teste, ele precisa ser acompanhado através de um profissional adequado, um profissional que possa estar auxiliando. Depois de saber qual caminho a seguir, veja agora um exemplo de um aluno IFRO, estagiário em uma empresa. Será que ele também tinha dúvidas sobre o estágio? Me chamo Kelvin, eu tenho 19 anos, eu estudo no Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho. Eu comecei a estagiar recentemente aqui na Eletrocontrole, que é uma empresa contratada pela Infraero. Ela faz a parte de manutenção elétrica, limpeza em geral, todo praticamente o processo de manutenção é ela que faz. Sim, bastante dúvida, porque assim, quando você aprende muita teoria e você não pratica, realmente tudo que você aprendeu sobre teoria você esquece. Na prática não. O que você aprende de teoria, você vai aprender tudo na prática, vai ver aquilo que você fez na teoria. Estágio é importante, sim, eu sugiro, eu aconselho também a todas as pessoas a fazerem estágio, no caso, porque é só com estágio que você vai aprender um pouco mais sobre a sua área, entendeu? Há duas instituições em Porto Velho responsáveis pela seleção e indicação dos estagiários. Veja só como é importante o estágio e tire suas dúvidas. O que acontece? Normalmente os agentes de integração, eles têm um banco de processos lá, de currículos, e quando surge uma vaga, vem o empresário até o IEL e diz, eu tenho uma vaga para ciências contábeis na minha empresa. Ele diz o valor da bolsa, 600, 700 reais, o que varia muito os valores das bolsas, de 500 a 1.400 reais hoje nós temos. Nós disponibilizamos no site, os alunos se inscrevem. Se não há uma quantidade suficiente para fazermos o processo seletivo, nós escolhemos alguns currículos a mais. Chamamos esses alunos, mostramos os direitos, os deveres, o perfil da empresa e qual exatamente é a vaga, e mandamos em torno de 3 a 5 desse montante dos classificados para o empresário conversar pessoalmente e ver qual que ele classifica para aquela vaga. E no cadastro também nós temos 36 cursos totalmente gratuitos que o estudante não vai pagar nada. Cursos na área de relacionamento interpessoal, de como montar um currículo, como participar de um processo de seleção. É importante esse acadêmico, esse estudante que está nos assistindo hoje, que ele desenvolva esses cursos. Vai contar para a aula de cursos extracurriculares e também aperfeiçoá-lo. Hoje, a grande dificuldade do estudante, às vezes ele até tem potencial, mas na entrevista ele fica à mercê do entrevistado, né, da pessoa que está entrevistando. E muitas vezes nem todo recurso humano não tem como identificar se realmente tem um talento na frente dele. E muitas vezes tem, mas ele não consegue passar. E ainda é um futuro promissor aí de um bom profissional. O curso de finanças hoje é um curso muito promissor, que tem dado muita oportunidade para esse estudante. Principalmente na era da informação que nós estamos, se uma empresa hoje não tem o seu equilíbrio financeiro, as suas contas, né, todas classificadas, não só de forma contábil, mas de forma mais técnica, ele não vai ter um futuro promissor, essa empresa. Espero que tenhamos ajudado você. Tchau e até a próxima. Você acompanhou conosco a entrevista de alguns profissionais que fazem parte dessas agências de integração. Elas também estão presentes no seu município. Caso você não as encontre fisicamente, mas como vocês puderam observar, eles possuem um site que vocês podem realizar o cadastro e concorrer às vagas de estágio. Ultimamente, os tribunais, como por exemplo o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e outros, estão ofertando vagas para estagiários por meio desses agentes de integração. Mas também há outros tipos de seleção. Há empresas, há instituições que fazem um processo seletivo próprio. É só você observar, né, fazer uma busca aí e saber que para você, né, técnico em finanças, há um bom campo para estágio e para o trabalho também, porque como você observou, só por meio do estágio é que você pode
apreender melhor o que você está vendo aqui na teoria. Não é isso, professora? Isso mesmo, uma grande atração e retenção em relação ao curso de vocês, a oportunidade, esse agregar valor a qual vocês estão construindo, se saber, já tem como alavancar no mercado de trabalho. Para a formalização do ingresso, observe no slide que é necessário 2 itens para que aconteça de fato, né? Vimos todas as legalidades, o que é de direito e dever, que é a visita. A visita irá definir se realmente o local ao qual vocês vão fazer estágio está propício à aprendizagem. Nisso, a unidade de ensino deverá visitar as instalações, os espaços da concedente, onde será realizado o estágio, para avaliação da regularidade, se está tudo ok, para que o aluno possa construir essa formação cultural e profissional. Então, a visita ela é essencial para verificar se realmente o local é propício para a aprendizagem. E, por fim, a assinatura. Após a visita, verificada toda a regularização, todo o ambiente da concedente, acontecerá a assinatura. Assim que verificada a regularidade, deverá ser firmado o termo de compromisso tripartite. E atenção, o termo poderá ser rescindido unilateralmente em comum acordo quando a realização do estágio se tornar inadequada. Por isso que é importante verificarmos o nosso regulador maior, o estagiário ficar atento para que não aconteça os vícios ou qualquer situação imprevista que vá comprometer o estágio. Por isso que existe uma lei que normatiza, que orienta o que deve ou não ser feito. É importante, né, professora, nós observarmos isso, porque, como foi citado também na entrevista, você tem que exercer atividades que elas estejam de acordo com o seu perfil. Né? Não pode um técnico de finanças fazer manutenção e suporte para computação, porque esse não é o objetivo. Então, essa regulamentação ela ajuda muito nesse processo de formalização do estágio. Isso, para que não seja realmente prejudicado. É o componente curricular que é estabelecido no termo de compromisso e tanto as 3 partes estão conscientes qual será a sua função ali na concedente, na empresa. Então, você tem que estar atento, realmente se está bem claro no termo de compromisso, qual será a sua função. Não ter esse desvio de função, né, professora Ariadne? Que não é bom, compromete o seu estágio, aí já rompe todo o dever e o direito de todas as partes e compromete o estágio. Isso mesmo. A definição, observe no slide, que a definição do professor orientador, né, após o termo de compromisso, a unidade de ensino deverá definir o orientador. Então, a unidade de ensino terá alguns critérios com a formação, a aptidão do professor orientador para que você seja orientado. E durante todo esse desenvolvimento do estágio, talvez aconteça ou sinta a necessidade de mudar de orientador, ou caso contrário, o orientador manifeste interesse em ser substituído na orientação. Então, caso isso aconteça, a manifestação desses interesses deve ser feita por 2 formas. Caso o estagiário, o aluno, ele deve colocar isso em requerimento, fazer essa manifestação. E o professor orientador deverá fazer uma declaração. Por que não orientar aquele aluno? Após a definição desse orientador, ele irá sentar com os alunos e irá planejar o que será que vai acontecer nessas atividades. Então, aqui temos mais ou menos um modelo e é a instituição de ensino que define qual será o modelo, né? Pode ser que seja outros modelos. Então, onde vai ter todas as informações da instituição, do estagiário, a concedente, supervisor, qual vai acompanhar você na empresa, mas é um planejamento bem simples, né? O dia, o mês, o ano, o horário e a atividade que será desenvolvida. Lembra que falamos ainda agora que as atividades a quais você vai desenvolver devem equiparar o que está elencado no termo de compromisso e que esteja de acordo com o componente do que você está estudando no curso?
Depois de realizado todo esse planejamento, você vai verificar o aproveitamento da prática. Então, ao final do estágio, você deverá ter concluído a carga horária exigida para que você conclua o curso e possuir um aproveitamento suficiente, conforme toda a normativa da instituição. Concluída todas essas fases, todo esse aproveitamento da prática, esse aprendizado, essa combinação da teoria com a prática, recomendamos a vocês, alunos, que peça do professor orientador um atestado de conclusão do estágio, para se garantir da regularidade do cumprimento do componente e poder apresentá-lo como documento comprobatório. Após todas essas atividades, do início, durante e após essas atividades, vocês vão fazer verificações de aprendizagem através de várias avaliações. Observe, você irá ter uma avaliação que é avaliação do estagiário pelo professor orientador. O orientador irá avaliá-lo conforme critérios e a concedente irá avaliá-lo. A concedente irá avaliá-lo conforme os instrumentos definidos pela instituição de ensino. Todos os dois irão avaliar. E a outra avaliação é a autoavaliação, ou seja, você, estudante, irá se autoavaliar. O que você aprendeu, o que você contextualizou com a teoria e a prática em relação ao ambiente real de trabalho com o que você estudou durante o curso técnico em finanças. E, por fim, a avaliação de todos os processos desenvolvidos de forma contínua, múltipla e diversificada, que vamos ver daqui a pouquinho. Quando você faz os relatórios parciais, que são de todas as atividades, que seria um memorial, que seria uma memória de elementos que são necessários você registrar durante o processo de estágio, que são de registros diários, você pode registrar ocorrências percebidas, com indicação de problemáticas, sugestões, avanços e outros detalhes e referências. Por exemplo, se existe um processo que você não conhecia ou que foi abordado em alguma aula de técnico em finanças, você pode fazer essa referência como aprendizado, pode discorrer sobre essa prática e aprendizagem do que você estudou com a teoria com a prática. E, por fim, o relatório final. Todos esses parciais que você registrou durante os dias estagiando, você vai fazer um relatório final. E esse relatório final compõe todos os elementos registrados nos relatórios parciais do estágio, a qual nós abordamos como documento científico, possuindo elementos como introdução, desenvolvimento e conclusão. Temos aqui mais ou menos um modelinho, que por fim é a produção do relatório. E daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa atividade, professora Ariadne, que são essas perguntas. Gostaria que vocês participassem, né? O que é estágio? Qual o objetivo do estágio? Mas gostaríamos que vocês participassem vocês têm a lei que define o que é, qual é o objetivo do estágio, e gostaríamos que vocês participassem. O que é realmente, de fato, para vocês, com a palavra, com o entendimento de vocês, o que é estágio, qual o objetivo do estágio, professora Ariadne? É isso mesmo, nós queremos contar com a participação de todos os polos. Nós temos observando, né, umas pequenas quedas na rede, mas aqui na região isso pode ser até considerado comum, porque a gente vive levando queda. Mas antes da gente ir para as nossas atividades, só para reafirmar que nós contamos aqui com Jaru, com Nova Momoré, Colorado do Oeste, Mirante da Serra, Nova Brasilândia, Cerejeiras, a Vilma, que não fala aqui o polo, Vilhena, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeias, Porto Velho, Zona Norte, Porto Velho, Centro, Ariquemes, São Francisco do Guaporé, Machadinho, Cacoal, Espigão. Nós já tivemos aqui também Buritis, que está
né? Cai, não cai, cai, não cai. Mas nós queremos contar com a participação de todos vocês e também dos nossos estudantes no IFAC, né? Se quiserem participar, nós estamos aqui ansiosos, esperando a participação de vocês. Isso mesmo, professora. Então, pessoal, fique com esses questionamentos, discuta com a turma o que seria estágio, se alguém já fez um estágio em algum lugar, ou está estagiando, né, com um estágio não obrigatório, que é remunerado. Então, participe com os grupos, responda as atividades, daqui a pouquinho a gente retorna com vocês, tá bom? Voltamos, pessoal. Participaram. Estou vendo aqui com a professora Ariadne a participação de vocês. Parabéns. E vamos aos questionamentos. A primeira questão, o que é estágio? Tudo aquilo que nós abordamos na aula de hoje, o que vocês entenderam e qual é a importância do estágio, tanto para o curso de técnico em finanças e essa combinância dessa prática, dessa teoria com a prática na realização real no ambiente de trabalho, professora Ariadne. Isso mesmo, professora. Então, nós temos aqui a participação do Polo de Paraná, Porto Velho, Zona Norte, São Francisco do Guaporé. Na primeira questão, de Paraná coloca o seguinte: estágio é uma oportunidade que o aluno tem de realizar na forma prática tudo o que aprendeu na teoria durante o curso de finanças. Muito bem. Né? Então, eles conseguiram assimilar e definir bem a questão do estágio. São Francisco do Guaporé diz que o estágio ele é um ato educativo, né? Sendo um componente curricular e uma oportunidade de desenvolvimento para que o aluno possa realizar no ambiente de trabalho, ou seja, ele consegue associar a teoria e a prática. E o polo daqui, né, o polo Zona Norte, diz que o estágio é uma forma de você aprender na prática tudo aquilo que você viu durante o curso, ou seja, é a famosa receita do aprender fazendo, né, ou de a teoria corresponde à prática, ou a prática complementa a teoria, é mais ou menos nesse sentido. E nós temos aqui a participação de Buritis também. Buritis, alunos Joycilane, Cleiton, Tatiane e Letícia dizem que é um ato educativo escolar que merece ser supervisionado, desenvolvido em um ambiente de trabalho produtivo para os educandos ou os estudantes que estejam frequentando o seu ensino regularmente em instituição profissional, superior e médio. Isso. Então foram excelentes respostas. Muito bem. Né, que nós recebemos. Parabéns. Nós queremos agradecer a essas participações, contar também com a participação dos demais polos. Nós temos aqui novamente a Clarice do IFAC. Boa noite, Clarice. Boa noite aos nossos estudantes no IFAC. E queremos também, né, ouvir a participação de vocês que nos acompanham aí. Então, professora, quanto a essa primeira questão, estamos entendendo bem? Está satisfeita? Como é que está a participação? Foi compreensível, professora. A turma conseguiu entender que o estágio é um ato educativo e o principal objetivo é o aprendizado. O estágio é a lapidação dos talentos na situação real e prática de um ambiente de trabalho. Então, assim, você vai ser lapidado e desenvolvido todas aquelas competências a qual todo ser humano possui e que deve ser desenvolvida. Então, são competências pessoais, competências organizacionais, aquelas que vocês vão adquirir na prática. No entanto, professora Ariadne, tem aquele medo, né? Por exemplo,
você chega no primeiro dia no ambiente de trabalho. Então você tem aquele universo que você não conhece, ora conhece, mas você fica com medo e inseguro, não conhece o todo. Então, quando você vai fazer o estágio ou o primeiro dia de trabalho, você deve conhecer o todo, conhecer a política da empresa, os processos, como acontece. A maioria dessas empresas, professora Ariadne, possui alguns projetos de socialização. Então, quando a pessoa chega, ela passa a conhecer os setores, ela é apresentada. Então, existe aquele processo de socialização, de ambientação de quem chega. Então, assim, como estagiário, observe toda essa prática de aprendizagem. E, ao estar no ambiente organizacional, observe toda a construção desse ambiente organizacional. Como ele é construído, quais são o funcionamento, se realmente ele funciona, como isso proporciona para a vida tanto da empresa como dos funcionários envolvidos uma construção. Então, todos os envolvidos, eles precisam pertencer àquele local e agregar valor àquele local, para proporcionar uma produtividade em que ambos têm o mesmo objetivo. Então, assim, é uma lapidação dos talentos a qual vai ser desenvolvidos. Às vezes você tem toda a teoria do curso de técnico em finanças e lá na prática você vai chegar à conclusão de que você tem que elaborar um relatório técnico, professora Ariadne. E esse relatório técnico tem que ser feito em uma planilha do Excel, professora Ariadne. Opa! E aí lá você vai fazer gráficos. Depois desses gráficos você vai ter que transformar em texto, ver todo o resultado daquele trabalho. Então, são vários desafios que é encontrado no ambiente de trabalho e que devem ser enfrentados e ter sempre aquela visão ampla a qual vocês estarão fazendo esse estágio. Compreender todo o universo do trabalho. Vamos na questão 2, professora Ariadne? Vamos lá na questão 3, 2. né? Que eles já responderam. Quais são as modalidades de estágio? Vimos que existem 2 tipos de estágio. Professor, eles participaram em relação a essa questão? Participaram bastante. Nós temos aqui São Miguel do Guaporé, de Paraná, Vilhena, Buritis, Zona Norte, Vilhena já falei, né? Uhum. E São Francisco do Guaporé, que também deram sua participação. Muito bem. Então, a questão 3, quais são as modalidades de estágio que foi abordada nessa noite? Existe o estágio não obrigatório e o obrigatório. Então, existem esses 2 tipos de modalidade. Essas modalidades, elas devem estar estipulada, registrada, definida no projeto pedagógico do curso. Pode ser o não obrigatório ou obrigatório. Vamos lá na questão 4, professora Ariadne. Nós respondemos a 2 já. Já, o que é estágio, eles colocaram. E a 2 é o quê? Essa era a 1, não era? O objetivo do estágio. Então, eles construíram os 2 ao mesmo tempo, professora Exatamente. Por isso que eu observei aqui, por exemplo, Edson, lá de Vilhena, ele disse que é pôr em prática o que se aprende em sala de aula. E lá, o Polo de Paraná disse que é uma preparação para o trabalho. Muito bem. Vamos lá na questão 4. O que é estágio obrigatório? É o estágio definido como obrigatório no projeto pedagógico do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Esse estágio não é remunerado. E na 5ª, o que é estágio não obrigatório? É o estágio desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. É a parte do projeto pedagógico do curso. É a parte, ele pode estar ou não. Pode ser que numa instituição ele escolha colocar no projeto não obrigatório e obrigatório. No nosso caso, professora Ariadne, o estágio, ele é obrigatório. A carga horária a ser cumprida no estágio, ela corresponde ao complemento do componente curricular para fechar a carga horária do curso, para que vocês obtenham a certificação, o diploma e cheguem ao final do curso. Então, ele é obrigatório, é essencial e vocês precisam cumprir essa carga horária. No caso não venha fazer
o estágio, aí será feito um tipo de documento técnico, que ainda vai ser definido. Qual desses tipos de documento você vai ser elaborado? Caso não, né, não haja vaga, não haja uma possibilidade, mas é essencial no curso técnico você obter esse aprendizado na prática, o estágio. Tem outra pergunta, professora? Questionamento? Não, eles ainda estão aqui em relação à questão 4, né? Colocando justamente essas diferenciações. Então, por exemplo, São Miguel, na pergunta 4, diz que não há necessidade das empresas ou instituições pagarem qualquer remuneração ou benefício ao estagiário. Isso no caso quando ele é um estágio obrigatório, né? Então, eles estão fazendo essa participação. Buritis, também da mesma forma. São Miguel do Guaporé, né? Coloca aí a questão de quando o estágio, né, pode receber a bolsa, outra forma de contraprestação que venha a ser acordada no caso da pergunta 5. Então, nós observamos que, em essência, eles conseguiram compreender, né, qual é essa diferença entre o estágio obrigatório e não obrigatório. No caso de não ter condição de fazer o estágio, que eu vou ter uma outra opção, né, que também isso vai ser orientado. E aí eles perguntam, né, se vai ser um artigo, uma monografia, que sempre fica nessa curiosidade. E o campus, ele tem uma orientação em relação a essa questão da impossibilidade ou da inviabilidade do estágio. Caso isso não seja possível, há a possibilidade de um TCC. E a coordenação, né, de estágio, ela tem uma orientação para isso. Então, já foi feita uma reunião, mas aí é sempre bom a gente procurar com a coordenação, também com o coordenador de polo, para reforçar essas orientações. Inclusive, em questão de vai ter apresentação, não vai ter, é artigo, não é, o que vai ser, tá bom? Então, a gente vai deixar essa dica aqui para vocês, né? E a nossa coordenação de curso também está atenta aí à aula e nós já passamos esse recadinho para ela, então, com certeza, vamos aguardar nas próximas horas as orientações que serão feitas. Isso, professor. Nós falamos há um tempinho atrás sobre o levantamento da demanda. No caso não haja essas vagas para o estágio, seria sugestivo, caso vocês conheçam empresas, ajudassem também, né? Vocês podem sugerir que a empresa encaminhe ofícios para a instituição comunicando que há vagas em algum município a qual vocês estão, ajudar a fazer esse levantamento. Vocês podem fazer esse levantamento, caso não haja uma conveniada como IEL ou CIE, você pode ajudar a fazer esse levantamento e garantir algumas vagas em alguma instituição. Mais outro questionamento, professora Ariadne? Não, agora nós estamos com a participação da nossa coordenadora que está aí nos auxiliando nessa questão do TCC, que é uma dúvida, né, de vários polos e dos estudantes, obviamente, isso de forma muito coerente. E vamos então dar continuidade, né, professora? E não precisa ter medo, né? Vimos os trabalhos, que os documentos científicos, eles dependem, ele vai ter um orientador, vai orientar, vai ser os passos seguidos, não precisa ter um desespero em relação a esse documento. Tem que garantir que você faça o estágio e complemente a carga horária, né? A dúvida de Buritis o estágio pode receber bolsa ou outra contraprestação além do auxílio transporte? Vai depender do tipo, né? Porque se ele for o não obrigatório, ele vai receber a bolsa, o auxílio e o seguro, né? O auxílio transporte. Ele vai receber a bolsa, o auxílio transporte e o seguro. E o obrigatório ele vai receber somente, vai ser garantido, né? O seguro de vida, né? Digamos. Então vai ser garantido em ambos. O Espigão está perguntando se, né, a aluna Lidmara pergunta, pode-se fazer um estágio remunerado? Eu acho que ela quer saber se isso vale, né, para as 200 horas como estágio ou se não vale. Olha. Ou o que vale? Qual o nome dela, professora? Lidmara, de Espigão. Lidmara, como está estipulado no projeto pedagógico do curso de vocês, o estágio tem que ser o obrigatório. Então, é o estágio que não é remunerado.
Então, aí teria que conversar e verificar, porque no projeto é obrigatório. Então, você pode até fazer o remunerado para a questão de experiência e você participar depois novamente com o obrigatório. Então, assim, se está estipulado o obrigatório, então tem que ser o obrigatório. Mas isso não impede que você faça o estágio não obrigatório, como obtenção de conhecimento e remunerado também, né? Que é o melhor, né? Então, assim, a maioria... É uma parte boa, vamos dizer assim. Isso tem pessoas, alunos, estudantes que fazem 2 estágios, professora Ariadne. Faz o estágio não obrigatório e o obrigatório. Então, ao mesmo tempo que ele está adquirindo experiências, por exemplo, eu posso estar fazendo estágio no Tribunal de Contas e no Banco do Brasil. Então, ele está com 2 estágios não obrigatórios, são remunerados, 2 estágios. Ou eu posso fazer um estágio que é remunerado e o outro não é remunerado. Que esse estágio vai ter relatórios, você vai ter que fazer avaliações, ele é complemento de uma carga horária que deve ser cumprida para você obter o teu diploma, né, a conclusão do curso técnico em finanças. Uma outra questão, a Karina, né, lá de Nova Brasilândia, ela pergunta se o estágio pode ser feito em um outro município diferente do polo. Vamos supor, né, que eu estou lá em Nova Brasilândia e no meu município não tem onde eu fazer o estágio, mas tem uma cidade próxima. Isso é possível? Sim, é possível. Se der conta, professora Ariadne. Tem que ver a questão, né, do deslocamento, como é que fica. Né? Então, você tem que verificar toda essa logística, se vai gastar muito. Claro que pode, se ela tiver regulamentada, se ela está conforme os padrões estabelecidos a qual nós estudamos aqui nesta noite, você pode fazer. Tem que estar, o que vale é que a concedente esteja regulamentada, que ela faça parte desse acordo, desse termo de compromisso, esteja regularizada e que proponha uma atividade que esteja compatível ao curso de vocês, as atividades de técnica em finanças. Então, pode. Mais algum, professora Ariadne? Por enquanto, só. Só? Então, vamos só relembrando a atividade de longa duração, professora Ariadne, que teve um questionamento, né? A atividade de longa duração, que é um esquema de projeto, é só um ensaio de projeto, não é um projeto, no entanto que a parte da introdução, essa parte da introdução você vai compreender como é que se constrói uma introdução de um projeto. Então é um esquema, não é um projeto, porque se fosse um projeto, ia dar um trabalhinho a mais a vocês. Então é só um esquema. O pessoal está com dúvidas em relação ao tema. O tema pode ser qualquer tema relacionado à parte administrativa, organizacional de uma empresa. Então, pode ser que seja, você queira falar sobre gestão. Toda e qualquer empresa a qual você vai trabalhar, existe uma gestão. Pode ser uma gestão centralizada, uma gestão compartilhada. O que existe? Às vezes é uma gestão que usa um método totalmente mecanicista. Então, assim, você pode estudar a história da administração e ver qual tipo de modelo. Você pode estudar sobre os tipos, né, de modelos adotados na empresa. Isso é essencial, é importante que vocês podem pesquisar também. Isso faz parte do técnico em finanças, saber a qual tipo de modelo existe na organização. Pode ser um procedimento, pode ser despesas e receitas de alguma empresa, pode colocar uma empresa que existe aí no município de vocês e vocês querem saber sobre receitas e despesas, algum controle, qualquer tema relacionado à administração. Vocês estão ainda no primeiro semestre do curso, então vocês não têm aquela gama de toda a diversidade das disciplinas a qual vocês estão estudando para poder especificar detalhadamente o tema específico do curso de técnico em finanças. Então, pode ser a economia doméstica, o orçamento doméstico, o planejamento pessoal. Então, pode ser a qualidade de vida dos servidores de uma produtora leiteira ou de uma fábrica. Então, se você pode ver toda essa temática relacionada ao tema administrativo da administração, né? Pode ser da economia. Então, assim, todo que esteja relacionado, porque vocês têm várias disciplinas em relação a essas temáticas. Então, você pode colocar.
Olha, professora, eu estava esperando ver se essa pergunta aqui aparecia. ia sair. Exatamente. Nós temos aqui a pergunta do Porto Velho, Zona Norte, e é o seguinte, é um clássico, né? Chega perto. Vai chegar perto, tá? O aluno, né, pode estagiar na empresa onde trabalha, mesmo que ele atue em outro setor? Tem uma pergunta mais fácil, não? Fica sempre essa dúvida. Às vezes, alguns casos, ou na maior parte deles, os nossos estudantes são estudantes trabalhadores. Então, durante o dia eles trabalham e à noite eles estão aqui, né, nos emprestando seus ouvidos, a sua atenção, a sua audiência. E aí surge essa dúvida. Então, o aluno trabalha numa empresa e se ele pode fazer o estágio, mesmo que seja em um setor diferente do qual ele trabalha. Olha, ele pode fazer o estágio na empresa a qual ele trabalha, né? Até mesmo porque ele deu a sugestão que seja em outro setor. Por quê? Você tem um vínculo empregatício. Então, você precisa ter, quando faz o estágio, tem que caracterizar que é um estágio. Não posso caracterizar que é um vínculo. Então, se a sua empresa for participar dessa seleção, se ela estiver toda regulamentada conforme a lei já abordada nessa noite, e se for um outro setor e um outro horário do seu trabalho, você pode até realizar o estágio nessa empresa, mas ela tem que participar de todas essas etapas, tá? E pode ser outro setor e que não choque a carga horária do seu trabalho com a carga horária do estágio, porque o estágio é obrigatório, não é remunerado. Então, que fique claro essa questão do vínculo empregatício. Exatamente, então, respondida, né? Professora Ariadne, então vamos fazer a nossa revisão rapidinha do que nós estudamos nessa noite. Vamos lá? Vamos. Então, conceito sobre estágio. É uma prática realizada em situação real de trabalho em ambientes específicos da área de formação do estagiário. O estágio ele pode acontecer em empresas, instituições públicas, em projetos, em programas. Existem dois tipos de estágio. Existe o obrigatório, que é o não remunerado, e o não obrigatório. Há uma remuneração bolsa e auxílio transporte. Ambos devem garantir o seguro contra acidentes pessoais. Existem as 3 dimensões do estágio. Existem a dimensão pedagógica, que nós vimos que é a sustentação e a modelação da prática, onde vai ficar estipulado como será, qual dos tipos de projeto será estipulado no projeto. A dimensão social, onde é o reflexo da prática do estágio no mundo do trabalho. A administrativa, onde promove a movimentação do processo entre a instituição de ensino e a parte concedente, a parte burocrática, para que aconteça todo o processo regulamentado. E temos a base legal, que é a Lei 11.788 e a Resolução 6, onde vai dar parâmetro para que o estágio seja reconhecido e que não invalide o seu estágio. Existe o termo de compromisso tripartite, onde há a instituição de ensino, o estudante ou responsável, a empresa profissional liberal ou instituição concedente do estágio. Todas as 3 partes devem exercer seus direitos e deveres. Há também a participação dos agentes de integração, que irá intermediar a condução dos estagiários a vagas disponíveis e manter a regularidade do processo de estágio. Para que o estágio aconteça, é necessário que o aluno esteja matriculado, haja vaga disponível no mercado de trabalho, haja um processo administrativo para a execução das atividades. Se o estágio for realizado sem o atendimento às fases e aos princípios formais estudados, haverá o risco de invalidação da prática. Então, vimos hoje na nossa aula sobre um grande eixo que complementa e que fecha o curso de vocês, que é o estágio. Uma prática onde você vai lapidar todos os seus talentos e vimos o principal objetivo do estágio. Nada mais do que complementar toda a teoria construída, o saber construir durante esse curso na situação real das organizações no mundo do trabalho. Professora Ariadne, algum questionamento? Nós só temos uma dúvida, né? E aí nós
convidamos a nossa coordenadora de curso, que também nos acompanha aí na direção de ensino, para nos auxiliar, que é a dúvida em relação ao horário da aula da semana que vem, né? Então, nós vamos deixar que ela possa fazer esse contato e esse informe. Outra questão são os alôs, né, professora? Todo mundo quer alô, deu alô, deu alô. Então é o seguinte, vamos lá para o momento alô da aula de OPP, né? Alô para Espigão do Oeste, Cacoal, São Francisco, Porto Velho Centro, Ji-Paraná, Presidente Médici, Vilhena, a Vilma, que ainda não me disse qual era o polo, mas com certeza ela é uma tutora. Cerejeiras, que nos acompanhou com a tutora presencial, e também a coordenadora de polo fez uma participação. Legal. Nova Brasilândia, a Clarice lá do IFAC, a nossa coordenadora que está aí conosco. São Miguel do Guaporé, tutora Rosemeire. Machadinho do Oeste, Nova Mamoré e Ouro Preto do Oeste. Nós tivemos também a participação de Jaru, de Buritis, mas eles estão com algum problema aí na conexão. Nós também temos outros polos e nós, com certeza, teremos uma imensa alegria em receber a participação de vocês conosco no nosso chat. Isso mesmo, professora. Essa semana vocês terão atividade de curta duração, que é falar sobre o estágio, na sua concepção. Essa atividade do fórum é para verificar a criatividade e a inovação, que é essencial e importante no ambiente, no mundo organizacional. Então, exercite essa prática, seja criativo nesse fórum. Queremos ver algumas citações de vocês bem criativas, o que vocês entendem. Então, crie, faça uma inovação, professora Ariadne. E ficamos por hoje, né, na nossa aula. Isso. Até semana que vem. Façam a atividade de longa duração, acho que ficou um pouquinho claro, né, da questão do tema. Comecem a pesquisar, a questão é comece a pesquisar o tema e você vai ter um leque de informações. Então, tenha uma boa semana, até a próxima aula. Obrigado pela participação dos polos, professora Ariadne, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima semana.